Mudar de assunto, vamos falar sobre uma doença chamada mieloma múltiplo. Esse mês é o mês Março Borgonha, um mês de alerta para essa doença. O slogan é até assim, olha, abra o olho, o que você tem pode ser mieloma múltiplo. Por quê? Porque essa é uma doença muito pouco conhecida, inclusive pouco conhecida até pelos médicos. E ela tem sinais que podem se assemelhar, que se assemelham a sintomas de outras doenças. Por isso, esse mês de alerta com relação a essa doença. Eu falo sobre esse assunto com o médico Fábio Benedetti. Ele é hematologista e está com a gente hoje aqui no nosso SC no Ar. Doutor Fábio, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Fábio, vamos falar sobre essa doença tão pouco conhecida. Até os médicos conhecem pouco o mieloma múltiplo, né? Essa é considerada uma doença rara, né? Ela tem uma incidência em torno de 5 casos para cada 100 mil habitantes. Então, por isso é considerada rara e ela é de muito difícil diagnóstico, uma vez que os sintomas que ela apresenta são sintomas bastante vagos, né? Comuns a outras situações na faixa etária onde comumente ela se apresenta, que na maioria das vezes é acima de 60, 65 anos. Quais são? Cursando Não, pois não, eu ia perguntar dos sintomas, que eu já fico curiosa para saber quais são os sinais. Ela normalmente ela cursa com sintomas vagos, como por exemplo, cansaço, fraqueza, que é em decorrência de uma anemia que a doença acaba desenvolvendo, assim como dor lombar é muito frequente, ou dores ósseas em geral. Algumas vezes pode desenvolver também sintomas de insuficiência renal. O paciente pode, com o passar do tempo, ir perdendo função renal. Portanto, todas essas são situações que são frequentes em pessoas de um pouco mais de idade, acima de 65 anos. Soma-se a isso também a situação de que esses pacientes com mieloma múltiplo têm uma chance maior de infecções, uma quantidade, repetições maiores de infecção por conta do enfraquecimento do sistema imune neles. E por conta das dores ósseas e enfraquecimento dos ossos, é muito frequente de acontecer também fraturas ósseas a mínimos traumas ou eventualmente até espontâneas fraturas ósseas. O senhor me contou ontem no nosso bate-papo prévio, né? Todo mundo que nos acompanha sabe que eu faço pré-entrevista. O senhor me contou do paciente que teve uma fratura dirigindo, chegando em Florianópolis, passou num buraco e teve uma fratura. Eu queria que o senhor dividisse essa situação com o telespectador, por favor. É exatamente isso. Um dos meus pacientes agora há pouco tempo, ele ainda não sabia que tinha a doença, né? Estava indo para Florianópolis, passou na ponte, um solavanco e começou com uma dor intensa. Foi ver, tinha acontecido uma fratura vertebral para ele e a partir dali se iniciou a investigação, porque se viram as lesões ósseas e a gente chegou no resultado final, que era essa doença chamada de mieloma múltiplo e podemos iniciar o tratamento para ele. Gente, mieloma múltiplo é uma doença do sangue, por isso, inclusive, esse mês de alerta, esse mês de março, Borgonha, tem esse nome. Borgonha, em relação à região da França, Borgonha, que produz vinhos em função da cor que se assemelha à cor do sangue. É isso, doutor Fábio? Exatamente, é para fazer alusão às doenças do sangue, que muitas delas são raras, como o mieloma múltiplo, e muitas vezes acabam sendo negligenciadas. Por uma questão de desconhecimento da população e dessa questão de os sintomas serem comuns a várias outras doenças. Então, a gente vai acabar fazendo a suspeita da doença quando a gente junta todos esses sintomas, né? Em um paciente acima de 65 anos, que começa com cansaço, com fraqueza, com dor lombar, com dores ósseas, eventualmente perda de função renal, a gente vai juntar as peças desse quebra-cabeça, porque isso eventualmente pode ser essa doença que é o mieloma múltiplo. E como é que é feito o diagnóstico e o tratamento? Bom, o diagnóstico a gente vai, através desses exames de sangue ou eventualmente exames de imagem, né, para ver os ossos, a gente pode fazer a suspeita dessa doença. Mas o diagnóstico de certeza a gente vai ter somente com o exame de biópsia de medula óssea, uma vez que é uma doença do sangue, certo? Então, a produção do sangue, a fábrica do sangue, que é onde está afetada nessa doença, por a célula chamada de plasmócito, ela fica dentro do osso. Então a gente tem que ir lá e tirar algumas células, algumas gotinhas do tutano do osso, vamos dizer assim, né, da medula óssea, para mandar para o exame. Esse é um exame chamado de mielograma ou de biópsia de medula óssea, que é necessário para que a gente saiba, para que a gente veja a qualidade e a quantidade dessas células e assim possa entender se realmente essa doença, confirmar a presença dessa doença chamada de mieloma múltiplo. E o tratamento?
Bom, o tratamento vem evoluindo muito nos últimos anos, né? A gente costuma dizer que o tratamento que a gente usava há 3, 5 anos atrás já é completamente diferente do tratamento que a gente usa hoje, e essa evolução vem sendo constante nos últimos pelo menos 15 anos, né? O tratamento é extremamente potente e com muito poucos efeitos colaterais, porque a gente já consegue hoje passar da fase usar medicamentos mais modernos que as quimioterapias, a gente acaba usando imunomoduladores, a gente acaba usando imunobiológicos para essas doenças, e isso confere uma qualidade de vida muito boa para os pacientes, às custas de poucos efeitos colaterais, mas também nos confere uma sobrevida livre de progressão de doença, que significa que o paciente consegue ficar um período bastante grande sem evolução da doença. Em algumas séries, 6 a 8 anos, sem nenhum sintoma da doença, sem nenhum efeito colateral da medicação. Doutor Fábio, Essa é uma doença, por, sim. por favor, conclua. Essa é uma doença? Essa é uma doença que, na verdade, a gente não consegue chegar à cura, mas a gente chega ao controle dela. Desde que o diagnóstico seja feito da maneira correta, seja feito rápido, a gente consegue controlá-la e manter um período bastante grande sem essa doença, com ela controlada. Uma vez que a gente perca o controle, a gente tem diversas outras opções de tratamento para que a gente adquira novamente o controle dessa doença e o paciente possa viver a sua vida normalmente durante mais vários e vários anos. Doutor Fábio, para a gente encerrar, vou lhe fazer uma pergunta que toda vez que a gente destaca aqui algum mês de alerta para alguma doença, eu faço essa pergunta. A questão da estrutura do serviço público de saúde, porque não adianta nada a gente ficar falando sobre isso aqui, aí a pessoa que está em casa fica preocupada, curiosa, procura o serviço de saúde, olha, eu estou sentindo cansaço, eu estou sentindo fraqueza, eu estou sentindo... Tudo que a gente falou aqui e não tem como essa pessoa investigar aquilo tudo no serviço público de saúde. Existe estrutura para diagnóstico dessa doença no sistema público de saúde? Sim, existe. As suspeitas são com exames mais gerais, né, que estão amplamente disponíveis. A confirmação vai ser através de um médico, de uma consulta com um médico hematologista, que o médico clínico do posto de saúde vai poder encaminhar para a referência de hematologia da Grande Florianópolis, acaba sendo a referência ao CEPOM, então ele tem amplo acesso a isso, e aos exames de diagnóstico, de biópsia de medula e tudo mais, e inclusive ao tratamento. É verdade que no SUS a gente não tem todo o arsenal disponível hoje mundialmente para o tratamento e que a gente tem para os planos de saúde, mas sim existe tratamento no SUS bastante bom para essa doença também. Que bom, doutor Fábio Benedetti, hematologista, está falando com a gente direto de Brusque. O senhor está em Brusque agora? Isso, estou em Brusque. O senhor trabalha aí também em Balneário Camboriú, não é isso? Isso. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia. Bom dia para o senhor também.